pessoal, eu sou André Águia e está começando o projeto FIP Esportivo, podcast aqui do LAPP, toda segunda-feira, que vai falar de esportes, falar de esporte especializado, falar de campeonato brasileiro, um espaço aberto também para as atléticas, né? Vamos convidar aí os representantes de todas as atléticas aqui do Unifip MOC para ter esse espaço à disposição, né? Para estar falando um pouquinho das informações sobre o esporte. E claro, segunda-feira, toda segunda-feira é sagrada, é dia de falar de esporte, é o dia daquela resenha. E no nosso primeiro FIP Esportivo, nesse primeiro podcast, nós estamos tendo o prazer de receber ele, que é coordenador do curso de fisioterapia aqui do Unifip MOC, aliás, o primeiro curso aqui da instituição, ou seja, é o cara mais velho que está aqui, mais antigo aqui da instituição, está há muitos anos dirigindo o curso de fisioterapia, que é um curso que tem uma relação direta com o movimento, com a prática de esportes e tudo. E eu estou falando do meu querido amigo Ricardo de Paula, o professor Ricardo de Paula, mais conhecido aí no mundo do rock and roll como COI. Ricardo, prazer estar te recebendo aqui no podcast FIP Esportivo para abrir com chave de ouro esse nosso projeto que vai abrir espaço para falar de esporte aqui na FIP MOC. Muito bem, obrigado, Águia. É um prazer enorme estar participando aí desse primeiro, podcast. Tomara que vire aí uma rotina e um sucesso aí, porque todo mundo gosta de esporte, né? E a Unifip MOC hoje ela é uma referência aí, não é? Aí na cidade, na região, com relação à questão do esporte. Então, uma quadra novinha aí, né? Verdade, é verdade. Uma estrutura quadra, muito boa, né? uma quadra fantástica aí, com uma arquibancada também, um centro, né, para prática esportiva, de salão, muito bacana. Então eu acho que realmente vai pegar fogo esse podcast aí e vai ter muito assunto para poder estar falando sobre esporte. É verdade. E Ricardo, assim, a fisioterapia ela tem tudo a ver com esporte, né? Porque a fisioterapia ela trabalha exatamente os movimentos, o tratamento, né, desses movimentos. A gente sabe que quando a pessoa sofre, inclusive, um acidente, a parte de tratamento é a fisioterapia. Como é que é essa relação do esporte com a fisioterapia? A gente pode falar que o seguinte, que na história da fisioterapia, os problemas assim, mundiais, as grandes calamidades, as situações que colocaram a civilização e a população em risco, para a fisioterapia foi muito bom. O surgimento da fisioterapia, ela acontece justamente nas primeiras guerras, nas grandes guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Sim. Ali que surge a necessidade de um profissional que vai tratar a reabilitação, que vai fazer com que as pessoas sequeladas, as pessoas que sofreram acidentes, elas venham ter condições de voltar à vida normal ou quase que à vida normal, não é? Recentemente, com a pandemia aí, nossa, que nós vivemos aí do Covid, todo mundo presenciou e viu, a fisioterapia também deu show-se para a população, para rotina da vida, foi complicada. Essa rotina, né, dentro dos apartamentos e tudo. E as questões do próprio tratamento também, claro. Chegou antes da vacina, né, surgir, não existia vacina, o fisioterapeuta foi ali o profissional de grande importância e cuidou justamente das situações mais graves, inclusive, que cessavam a questão da morte dentro ali da do paciente. COVID, né, uma importância fundamental no tratamento. E aí ela cresceu novamente. Mas por que eu estou falando isso? Porque tirando essas grandes calamidades aí, né, outra área importante é justamente a fisioterapia no esporte. Sim. E aí a fisioterapia e o esporte foram assim fundamentais e atingiram aí o conhecimento da grande população, principalmente pela essa necessidade do atleta, do grande expoente ali, quando machucava, ele o recurso que ele tinha ali para poder voltar, para poder estar atuando, era com o fisioterapeuta, era com a fisioterapia. Então, a partir dessa relação aí do esporte e a fisioterapia, o fisioterapeuta, surgiu aí grandes nomes aí no cenário
da fisioterapia e a gente, né, o brasileiro principalmente, a questão do futebol aí, sim, várias Copas do Mundo, que o Ronaldinho, né, machucou, o Romário machucou e não vai participar da Copa e tal, e quem estava lá? Tava o fisioterapeuta, o Filé. Filé é um deles, né? É um deles, o Petrônio. Tem vários, exatamente, porque é um trabalho fundamental, né? Fundamental. Atleta, né? E aí, então, essa história da fisioterapia com esporte, ela vem disso aí. Inclusive, a fisioterapia brasileira, ela criou, assim, um grande nome, né? Os profissionais renomados que lá na Europa, nos grandes clubes lá, ligados ao futebol, faziam a contratação desses profissionais aqui do Brasil para tomar conta dos esportistas lá, dos craques nossos lá. Eles preferiam serem tratados, quando tinham alguma lesão, serem recuperados pelos fisioterapeutas brasileiros. E aí o fisioterapeuta brasileiro é um nome, espaço mundial, não é? Mas aí também vem aquela outra situação, que com a evolução da profissão, hoje o fisioterapeuta, dentro da área esportiva, ele é importante não só para reabilitar esses atletas em si, profissionais ou não, mas principalmente para prevenir, né? Para prevenir. Então, hoje, a figura do fisioterapeuta, ele é importante aí na atenção primária, que é a prevenção, na secundária, que é a promoção, e na terciária, que é o atendimento no esporte. Então, hoje, assim, as prefeituras que contratam os fisioterapeutas para desenvolver essas campanhas de prevenção. Todo mundo vai andar porque é bom para problema cardíaco. Então, começa a fazer a caminhada para poder emagrecer, para poder ter uma qualidade de vida boa e preocupado com o coração em si, com a pressão. Acaba fazendo uma economia lá na frente, né? Justo. Porque, assim, você faz essa prevenção agora exatamente para não ter o problema lá na frente. Né? Justamente. Mas seguindo o raciocínio, vai cuidar do coração, mas de repente começa a fazer... caminhando mais do que tem condição, correndo mais do que tem condição, e começa a machucar as articulações, machucar os tendões, os músculos. Então, as prefeituras contratam hoje fisioterapeutas ligados à área esportiva para prevenir. Tem que caminhar? Tem. É bom para o coração? Sim. É bom para a pressão arterial? Sim. Mas também tem que ser bom para a questão musculoesquelética. Anda junto com o esporte, né? E a gente observa, assim, como evoluiu nos últimos tempos, né? Porque se você pegar um tempo atrás aí, o profissional que fazia talvez esse trabalho no futebol era o massagista, que era tão famoso, né? O massagista Knockout Jack, que era o massagista da década de 70. E, logicamente, isso aí foi evoluindo. O Parreira parece que vem de uma tradição, eu não sei se ele é fisioterapeuta, mas ele tem uma tradição de educação física. Ele é educador físico. Que já entra nesse processo aí, né, de uma profissionalização maior para ir pro sim, esporte, né? Sim. Assim, existe a figura do massagista, ele continua ainda, e é importante ainda em situações, né, em grandes agremiações, em clubes tradicionais, mas assim, a ciência, você trabalhando com a ciência, cada dia que passa, o que o fisioterapeuta faz, ele é diferente do que o massagista faz. O fisioterapeuta, ele vai, usando a ciência, ele vai estar preconizando ali situações que vão fazer com que aquele atleta, além, como eu falei, de ser tratado quando machuca, pelo esforço, mas ali de prevenir possíveis lesões. Então ali, ele consegue atingir níveis, né, de excelência ali no treinamento dele e nos jogos lá que ele realiza, níveis altos devido a não sentir dor, devido a proporcionar situações que juntamente ali com o treinador e juntamente com o preparador físico, ele vai dosando ali aquele atleta para ele não machucar. O que a gente nota e que às vezes acontece em clubes ou agremiações esportivas que não se preocupam muito com isso, é uma preparação exaustiva e aí chega num momento que quando mais precisa do atleta, ele machuca. Já está exausto, né? Ali. Né? Ele já está... o calendário esportivo, a saber ali quando é que vai poupar. Então, hoje, o treinador, os treinadores novos aí que estão vindo aí, eles trabalham com essa equipe multidisciplinar. É um equilíbrio, né? Equipe multidisciplinar, isso, né? Com
não só quando tem a necessidade o massagista, mas o fisioterapeuta, o educador físico, o fisiologista, o responsável para gerenciar ali como é que vai ser o calendário ali das ações, né? Então, hoje o futebol profissional e o esporte tradicional, precisa muito. Eu cito assim, a gente é acostumado, que a gente está aí no ramo há bastante tempo, sim, né? Então, eu me formei em 95 lá nas ciências médicas e tal, e de 95 para hoje, aquela história que, em primeiro momento, fez com que o fisioterapeuta entrasse para dentro desse mundo aí esportivo, era assim, o salvador da pátria, né? Igual você falou assim... Para resolver era o final, né? Ele tinha que resolver. Pois é, e ele ficava assim, né? Como o salvador da pátria, o herói... não, procure ali o filé que ele vai resolver e tal. Então, hoje as situações já modificaram. Dentro da fisioterapia esportiva é a programação, é a avaliação pré-temporada, verificar ali as condições individuais ali de cada atleta ali para fazer uma programação para não precisar do herói. Como você disse, assim, a própria tecnologia hoje em dia ela ajuda os profissionais, né, nessa questão do multidisciplinar, de saber o desempenho de cada atleta. Mas a fisioterapia também, ela ajuda aquele atleta de fim de semana, aquele cara que joga a sua peladinha ali, o que faz a corrida, o que anda de bicicleta. Porque se ele faz esse exercício de uma forma inadequada, certamente ele vai precisar de algum tipo de reforço nesse sentido, né? Com certeza, com certeza. O atleta, a gente às vezes fica achando que o atleta é sinônimo de saúde. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Então, não existe sinônimo de saúde com atleta profissional. Pelo contrário, essa quantidade de carga que ele recebe, esses treinamentos... Acaba minando alguma coisa, né? Talvez ali naquele momento, naquela idade que ele está exercendo, ele possa conseguir desempenhar o que ele é colocado. Mas a nível de pensar de saúde, pensa de saúde a vida inteira, sim, não é? Então, esse praticante de esporte amador, não é? De final de semana e tal, às vezes ele vai ter muito mais saúde durante a vida inteira, se ele for mais bem orientado, sim, do que o próprio atleta. Porque às vezes você vê que é o seguinte... chegar numa performance máxima, o atlético acaba, né, trazendo consequências, né? E depois que passa esse período, não é? Às vezes ele larga de vez, e aí não é muito raro, não, você vê ex-atletas aí com muito problema. E deixa eu te fazer uma pergunta agora para um profissional de fisioterapia. O esporte, ele é feito de bater marcas, né? A cada ano, as Olimpíadas, você pega, por exemplo, os 100 metros rasos, ele já foi 11 segundos, 10 segundos, agora 9 segundos. Você acredita que isso vai sempre continuar acontecendo ou vai ter uma hora que esse ser humano não vai conseguir ultrapassar uma marca? Porque realmente é uma situação, você pensar um cara andar 100 metros abaixo, por exemplo, de 9 segundos, é uma coisa impensada, né? Eu acho que a marca está aí para ser quebrada, para ser batida. Eu lembro que na natação houve uma época que eles inventaram aí um maiô, né? Uma sunga, que o cara vestia tudo ali, e os recordes começaram a quebrar, porque esse atrito que tinha com a água, ele diminuía. Aí foi proibido. Detalhe, né? Foi proibido. Não ia ter mais esse maiô que podia estar ajudando. Então, não sei, alguma sapatilha que possa estar inventando, mas com certeza os milissegundos ali que vão valer mais, né? Vai ficar valendo. Vai valendo mais. Se antes era segundos e tal, agora pode ser que a situação seja mais nos décimos ali, nos milidécimos, que vai ser essa tentativa de quebra de recorde ali. Mas, de qualquer forma, é a tecnologia, é o estudo, é a ciência ali que vai ajudar a fazer com que ocorra essas quebras, né, de recorde aí e tal, né? Bacana, eu vejo que seja... E aí o fisioterapeuta ele está envolvido com isso, porque o atleta que está bem preparado, está sem dor e está ali utilizando toda aquela capacidade física dele, ele vai ter mais chance de estar batendo, quebrando recordes do que quem não tem essa preparação. É verdade. Nós estamos recebendo aqui o coordenador do curso de fisioterapia, Ricardo de Paula, no nosso primeiro FIPcast esportivo. Toda segunda-feira aqui no LAPP nós vamos ter um convidado falando de esporte e debatendo não só questões acadêmicas, como também questões esportivas. E agora, qual a gente vai entrar para essa segunda parte aí
do nosso podcast. Eu sei que você também gosta muito de futebol, você acompanha futebol, joga futebol eventualmente. Aí não sei se você está na ativa ainda, mas já jogou muito futebol, né? E nós vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Brasileiro e do esporte em geral, né? Dos acontecimentos esportivos em geral. E, claro, falando do Campeonato Brasileiro. Vou te começar já te dando uma informação, você que também entende muito de esporte e futebol, que a Copa do Brasil saiu o sorteio da final da Copa do Brasil. Copa do Brasil que o Cruzeiro é o maior campeão, né? Tem 6 títulos. E esse ano vai ser decidido entre o São Paulo e o Flamengo, né? E a final vai acontecer no Morumbi, o primeiro jogo no Maracanã. Esses jogos vão acontecer vão acontecer em setembro. E no final de setembro tem essa final no Morumbi. Você acha que finalmente chegou a hora do São Paulo ganhar a Copa do Brasil? Ou o Flamengo, né, como um grande time, apesar de que não está bem, pode ainda beliscar esse campeonato, ser bicampeão? São 2 tipos de time diferentes. Vamos imaginar assim, da minha concepção. O Flamengo tem muito atleta bom e muito atleta famoso, bom jogador, não é? Mas está com aquele problema do técnico, não é? E do outro lado de lá vai estar o São Paulo, que contratou uma turma nova aí agora, o James Rodrigues, aquele, não é? O Lucas Moura. O Lucas, então, voltou um pessoal que pode fazer diferença. E o técnico do São Paulo é justamente... O ex do Flamengo é a ironia, né, cara? A história, o futebol traz umas ironias na história que você coloca diante ali. O Dorival foi demitido injustamente do Flamengo nessa final, confrontando com o Flamengo do São Paulo, que ninguém gosta, né? E justamente, ele conhece ali os pormenores ali, ele vai conhecer ali onde é que pode estar o ponto fraco ali do Flamengo, onde é que ele pode explorar, não é? Eu, assim, não sou paulista, não sou carioca, né? Nós já ganhamos isso aí 6 vezes, eu vou estar colocando aí. Nós não estamos passando uma situação muito boa, né? Esse dia, o último título nós ganhamos. Nós vamos falar daqui a pouco do melhor time, nós vamos falar daqui a pouco. Já tem um tempinho aí, já tem 9 anos, né? Foi a última vez que nós ganhamos, em 2014, não é? O brasileiro, né? O brasileiro. O Brasil foi em 18, o último. Então, quer dizer, a gente acha que é muito tempo, né? A gente acostumado com o título, 2018, ó, pra você ver. Tem 5 anos, não é? Mas é meia década. A gente é acostumado a ganhar. Os tais 5 anos. 5 anos complicadíssimos. Uma hora a gente faz um podcast só para falar disso. Mas seu palpite, você acha que o São Paulo vai pela primeira vez ganhar esse campeonato? Eu tô torcendo pro São Paulo. Sim, eu tô. Aquela história, a gente vai no mais fraco, né? Quando você tá torcendo para 2 times que não é os seus, aí você escolhe qual que é o mais fraco. Se você for pegar os últimos 3 anos aí, 4 anos, o mais forte é o Flamengo. Então, vou torcer pro mais fraco. Ele vai com mais sede para esse título, porque o São Paulo é um grande campeão, né? Ele é tricampeão mundial, campeão da Libertadores, sempre teve uma fase muito boa. Mas a tal Copa do Brasil, ele nunca ganhou. Inclusive, teve aquela final contra o Cruzeiro, que eu estive presente no Mineirão, do gol do Giovani, do 2-1, o maior assim, evento que eu já vi no Mineirão de virada. E foi exatamente em cima do São Paulo, que poderia ter ganhado naquela época e não ganhou, né? Sim. Um jogo extremamente emocionante, né? Você estava lá também? Não, esse não. Eu estava no primeiro do Cruzeiro da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Eu estava lá nesse primeiro. E aí, época boa que o Mineirão era baratinho, você comprava ingresso ali, não tinha negócio de internet, né? Você ia pra fila e era mais fácil isso aí ao Mineirão. Hoje em dia é difícil conseguir. Tinha geral. É verdade. Bons tempos. Mas, Ricardo, voltando a falar ainda sobre o futebol, o esporte, falando um pouquinho sobre o futebol internacional, o Neymar, apesar de não ter estreado ainda, foi jogar num time da Arábia Saudita, e vários jogadores estão jogando no time da Arábia. Você acha que isso aí vai dar liga? Vai acontecer alguma coisa? Ou é mais aquele fogo de palha mesmo dos sheiks lá, investir um determinado tempo, depois esquece? É um projeto político e que está utilizando o esporte para poder mudar a imagem do país. É mais ou menos assim o que está funcionando. E agora eu acho que isso não existe mais hoje no mundo, não existe mais hoje no mundo
são pouquíssimos aí, são pouquíssimos atletas que vão levantar uma bandeira, uma bandeira política, uma bandeira social. Antigamente o esporte, inclusive, estava muito mais envolvido com essa situação, engajado. Esses craques hoje aí, que a gente vê, o Neymar, um deles aí, isso aí é o seguinte, ele foi o Brasil já tinha essa condição de estar preparando esses mini atletas a virarem craques mesmo. Antigamente não, esses um Sócrates da vida, né, que a gente o Zico, que eram homens formados aqui no Brasil que tinham posições. Não, o Neymar não tem, igual a ele, vários outros também lá, o Cristiano Ronaldo. Bem que esse dia o Cristiano Ronaldo, não sei se você lembra, ele pegou uma garrafinha de Coca-Cola e tirou lá, que falou protesto, né? Um pequeno protesto. Protesto a nível da saúde, um pouco mais bem orientado. Mas esses craques que estão lá, não. E eu não acho que eles estejam errados, não, porque eles não formaram disso. E outra coisa, já que é dessa forma, ele vai lá, ficar 2, 3 anos lá, vender o que ele conseguiu e enriquecer mais ainda do que acaba... E a questão da personalidade deles também não vai modificar. Mas eu não sou contrário a isso. Eu acho que cada um tem que estar seguindo mesmo. E assim, tudo acaba, né? Até esses eternos craques, né? Já vimos acabar. Então, assim, chegou a hora do Messi, que já está nos Estados Unidos, o Cristiano Ronaldo já está na Arábia. Então, assim, daqui a pouco realmente estão aposentando e foi uma história, página virada no futebol, né? Eu torço para que não seja só um projeto político e que essa criação essa liga lá na Arábia da forma que eles estão pretendendo, ela realmente seja uma liga forte, que inclusive para o mapa do futebol no mundo, isso é importante, criar essas diferenças aí, não ficar a Europa inclusive a Europa acha que só ela que comanda, ela tem um certo preconceito aí com a CAF, contra a Confederação Sul-Americana. Então, acho que quanto mais quebrar isso aí, mais espaços tiverem isso aí e pagando muito bem para os craques, ótimo. O craque vai para o lugar que vão pagar mais para ele, que tenha mais condições. Ficou ruim do time brasileiro agora passar no Mundial, né, para final, porque agora tá pegando times na semifinal que vão ter esses craques aí, né? Essa Copa mostrou mesmo lá o Marrocos. O Cristiano Ronaldo. Que jogou o Marrocos. Pois é. Não é? Então, viu que o seguinte, que hoje não é mais aquela baba que era. É não. verdade. Hoje a situação está um pouco mais complicada. É isso aí. Estamos aqui com o Ricardo de Paula, ele que é coordenador do curso de fisioterapia e o nosso primeiro convidado do podcast FIP Esportivo. Esse é só o primeiro, hein? A cada semana teremos aí novos convidados para estar falando de esporte. Ricardo, falando do Campeonato Brasileiro, esse Campeonato Brasileiro ele tem uma surpresa muito grande que é o Botafogo, né? Ninguém apostaria no Botafogo para fazer essa campanha que ele está fazendo. E a cada rodada parece que ele comprova mais o seu favoritismo. Ontem bateu o Bahia no Engenhão por 3-1, só golaço, contra-ataque, gol bonito. Qual que é o segredo desse Botafogo aí? Um time mediano, que não tem nenhum tipo de craque assim. Eu fico satisfeito com que o Botafogo esteja dessa forma, sem craque, mas com a equipe formada, né, com o time jogando por música, vamos colocar assim, com a defesa boa, meio de campo bom, e agora trouxe o Diego, né? Diego Costa, que é craque, ele vai conseguir resolver o problema lá na frente, porque o time joga em função da equipe toda, em função ali dos atacantes para poder fazer gol. Mas é uma SAF, não é? É o primeiro ano de uma SAF, não é? Inclusive essa SAF resultado fantástico. Foi hoje no Brasil, o Cruzeiro virou SAF com o Ronaldinho, o Atlético virou agora, né, com os três R's lá, não é? O Bahia é SAF, o Vasco é SAF. Então vai ser essa uma tendência, né? E nós vamos ver assim qual SAF realmente que consegue administrar e fazer com que, além de gerar dinheiro, também ter times bons aí para poder trabalhar. Essa campanha do Botafogo, porque assim, é um time que não tem grandes estrelas e fez um péssimo campeonato carioca.
Aí, de repente, no Campeonato Brasileiro, começa a ganhar de todo mundo e hoje já deve estar com mais de 10, 12 pontos de vantagem para o segundo colocado. E trocou o treinador. Trocou o treinador e outro, né? e continua do mesmo jeito. Então, assim, realmente tem que beber dessa água aí do Botafogo, saber o que é que eles estão fazendo. Mas o torcedor de Botafogo é um cara sofrido também, né, cara? Eu vou te contar. Quanto sim, tempo passa sem nada, sim, ganhou a última em 95, sim, e aí agora passou esse tempo todo no ostracismo para estar voltando agora. Então a galera tem que aproveitar, né, Ricardo? Não, vai ser uma pena se eles não conseguirem ganhar isso aí. Vai ser o maior desastre da história do Campeonato Brasileiro se o Botafogo não conseguir ganhar. Porque se a gente pegar a primeira que foi com a gente, 2003, sim, foi mais ou menos assim também. Chegou e disparou. Foi montando um time ali, até refúgio de um, de outro, e o time encaixou né? Deu e certo, pronto. Aí, 2013, 2014 também é a mesma coisa. Pegou o Everton Ribeiro, que ninguém conhecia, Ricardo Goulart, que ninguém conhecia. Futebol é um grande mistério, né? Apesar de que a coisa é certinha, mas quando a coisa encaixa. E às vezes também você tem um time cheio de craques, cheio de jogador bom e o negócio não encaixa. O que eu noto e eu vejo, e a SAF está trazendo isso vai ser bacana, que é essas questões que envolvem essa questão de vaidade de jogador, que envolve organização do time. Vai chegar um momento que antes era muito fácil, desculpa, não estou falando de brasileiro, eu como cruzeirense, nós perdemos lá do Grêmio lá, e foi um jogo terrível, pior jogo do Pepa aí, mas não está atrasado o salário para o jogador do Cruzeiro. Está pagando direitinho, né? Não é? Então tá com a administração. Qual que é o problema, então? Tem que entender e aí a situação ela envolve também já a questão da ciência. A ciência administrativa, isso aí tem muita gente que trabalha com isso. Era muito amador, né? O negócio de isso, era muito amador. Era muito assim, muito amador. Dono e tudo. Isso. E aí é uma empresa que gera milhões. Isso. Você não pode ter um tratamento amador dessa forma, né? Então eu acho que, de certa forma, vai igualar mais os times aí com essa história da SAF, porque vai ter profissional ali que trabalha com isso. Não vai ter mais, né? O Aspone, né? Porque assim, a minha história como fisioterapeuta, eu sou cruzeirense e tal, mas eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta no esporte, fui no Atlético. Em 1995, né? Eu trabalhei em 95, fui campeão mineiro lá. Foi. Você tem a medalha. Fui campeão mineiro lá. Tinha equipe lá, e eu participava da equipe lá de fisioterapeuta no time profissional e tal. Eu peguei Toninho Cerezo, peguei Éder Aleixo, eles encerrando a carreira. Agora peguei Tafarel como, né, goleiro. Era 95, exatamente. Peguei Tafarel. Então tinha atletas de renomes lá. E a gente via que, nessa época, em 1995, se eu for comparar com hoje, nem chega perto, porque assim, a estrutura que é hoje é muito diferente do que era na parte antiga. Você vê que era muito amador as coisas, sabe? Muita evolução, e aí evolui demais. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele vai realmente nivelar. Você vê o Fortaleza aí, tá bem aí, o Red Bull Bragantino, não é? Então, mas você falou do Atlético, eu quero exatamente falar do Atlético. O Atlético ontem teve um dia histórico, né, para sua história, para sua torcida, que foi a inauguração do seu estádio, a Arena MRV. E nessa estreia o Atlético ganhou de 2-0, 2 gols de Paulinho. A arena não foi totalmente lotada, mas teve um bom público e a torcida do Galo acabou comemorando essa vitória aí, essa inauguração. Apesar de que ainda apareceram muitas falhas ainda na arena, mas é uma questão de inauguração, ainda tem muita coisa a ser corrigida. Mas para o Atlético essa arena vai ser um grande salto, né? Se eles souberem trabalhar isso aí. Com certeza. Afirmando esse time e agora também com essa questão da SAF com os 4 R's, é a chance de estabilizar, né? Eu acho que sim, com certeza. Esse estádio para o Atlético é tão bom, que é bom até para o Cruzeiro. Porque eu imagino o seguinte, o Mineirão, né, vai ficar sem ninguém para jogar lá. Vai precisar de um dono, né? Então vai precisar de um dono. Assim, esse estádio do Atlético foi bom até para o Cruzeiro. É bom demais para eles, né? Igual o Palmeiras. Palmeiras é um exemplo disso. Palmeiras, antigamente,
caiu para a segunda divisão, 2 vezes, se eu não me engano, na história, ou 3, e vivia, né, na perrenga aí direto. Aí, de repente, eles se organizaram e construíram estádio para eles. E esse estádio hoje é um estádio multiuso também, né? Para shows, vai ter gera até o show muito do dinheiro, né? Paul McCartney. E é como você disse, desse profissionalismo do futebol, profissionalismo da administração, você ter um estádio para poder administrar isso aí é uma chance realmente de ter recursos, né? Com certeza. Vai ter muito. Aí vai depender realmente de a gente saber como que a SAF vai funcionar no Brasil, como será esse envolvimento da SAF, como é que vai ser isso. A gente vê lá o Botafogo tá dando muito certo agora. Inclusive tem um estádio próprio, tem um estádio próprio. Então, quer dizer, a gente vai ver como é que vai ser essa história, como é que vai ser esse amor e ódio da torcida com a direção, com a questão do SAF, entender como é que vai ser esse funcionamento. Vai depender disso aí. Mas eu acredito que eles, como empresa, o SAF como empresa, esses times que têm uma torcida, são grandes times aí do Brasil que tem a torcida grande e eles sabem que tem que estar trabalhando junto com a torcida. Isso aí é uma renda que não é qualquer um que tem. Por isso que não dá certo. Não é só o ingresso, né? Tudo que vende no estádio, a bebida, o souvenir, a camisa e tudo. E no Brasil, a questão do futebol, ela é cultural. Ela vai além só dessas questões normais. É até religiosa. Então, a cultura do futebol no brasileiro e na torcida em si, ela é muito maior do que um negócio qualquer. É um grande negócio, é uma situação muito diferente. Eu tô doido para ver o primeiro clássico nessa arena aí, para ver como é que vai ser, né? Se o Cruzeiro vai conseguir vencer o Atlético lá dentro ou vai perder. Eu já vi em Curitiba o Atlético Paranaense jogando mando de campo no Couto Pereira e vice-versa. Você acha que isso vai ser possível algum dia o Cruzeiro jogar nessa arena do Galo como mandante? Não sei. Eu acho muito difícil. Eu acho difícil. Mas como fala, no mundo dos negócios futebol, né? E dos negócios tudo em si, possível, porque no fundo se tem 2 SAFs e dependendo do que vai render de dinheiro, sei lá, o que pode acontecer, né? Bora esperar para poder ver. Mas de qualquer forma, o clássico vai ser bom, inclusive esse clássico do segundo turno aí do brasileiro, Deve ser lá, né? Porque vai ser lá, porque o Cruzeiro, ele não tá tão baleado igual estava no época da pandemia, aquela história. Aliás, que nós fizemos. Hoje até tá, né? Nós vamos inclusive falar do Cruzeiro agora para encerrar o nosso podcast aqui. Isso. Hoje o cruzeirense, né, como nós somos cruzeirense, o Coy é um cruzeirense aí desde familiar. Sempre. Familiar, né? Assim, desde o meu avô. Pois de família. Isso. E hoje é um dia de ressaca, né? Porque ontem, eu vou te contar, o Cruzeiro foi jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, já tinha jogado lá esse ano, empatado, feito uma boa partida, bateu de frente com o Grêmio, mas ontem, nos primeiros minutos, eu estava assistindo o jogo e comentei com meu filho assistindo, eu falei assim, não tá dividindo a bola como tem que dividir, não tá entrando na dividida correta. E dito e feito, tomou de 3, perdeu de 4, o último gol foi anulado ainda. 2 gols anulados, foi um chocolate do Grêmio, realmente baixou a bola do Cruzeiro ontem. O que aconteceu com o Cruzeiro ontem? O Cruzeiro não entrou em campo. A verdade é essa. Ele não entrou em campo. E aí nós temos que saber qual que é esse motivo real. Se é uma briga dos atletas com o treinador, a gente tem que entender, porque a questão financeira não é mais. Não está devendo dinheiro lá para eles, não é? Agora, acontece o seguinte. No futebol, a gente tem que entender que o melhor, ele tem que ganhar mais, não é? A gente que também é músico, né, André? Então, o Cabelo, o famoso Cabelo, que é um dos melhores produtores e conhecedores de gravação, de técnica de gravação. Ele tem um estúdio maravilhoso lá em Belo Horizonte e tal. O Marcelo, meu irmão, que fala os dizeres dele. Eu tô querendo comprar tal microfone. Qual que é o melhor? É o mais caro. Ele fala, o Cabelo, é o mais caro. Na área de tecnologia, é o mais caro porque vai ter mais recursos. Não tem essa história de você comprar porque
tem uma marca. Às vezes, a roupa, quando você compra, às vezes ela vende mais cara porque é uma moda e tal. Uma marca de moda e tal. Não. Na questão de instrumento musical, de eletrônico, não tem isso. E no futebol também não. O cara que é bom, ele tem que ganhar mais. E mesmo. E o que a gente viu para mim ontem, lógico que o Cruzeiro vacilou, que teve. Mas é o seguinte, né? O Grêmio tem melhores jogadores. E aquele Soares acabou, é diferenciado. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Teve aquele vacilo lá do primeiro gol, que tomou, foi entregue, mas no segundo gol. Mas o Cruzeiro teve chance. Teve chance no primeiro tempo de empatar, uma, duas, três quase vezes. Fez o gol no finalzinho. Pois é. Aí o que está faltando isso é alguém com qualidade, com nível maior, que sempre pegar no Cruzeiro e tem alguém que pode, né, chegar, virar um craque mais para frente, pessoal mais novo e tudo. Mas o que a gente vê é que os que vieram para o Cruzeiro é nível mediano. É nível mediano. Marcos Pereira, que não conseguiu jogar, que machucou, que talvez seria o cara mais diferenciado, a gente não conseguiu ver ele ainda. É mediano, é nível mediano. Então, assim, se o craque do time está sem dor e consegue jogar melhor ali, ele vai destruir. Então, eu acho que aconteceu ontem foi isso. Foi o Soares, ele destruiu. Desequilibrou e pronto. E aí o Cruzeiro, nas chances que teve, pelo nível mediano dos jogadores que tem, entregaram algumas bolas. Eu lembro que é o seguinte, o técnico acabou o primeiro tempo 1-0 pro Grêmio, o Cruzeiro jogando melhor. Teve chance de empatar. E no início do segundo tempo também mais chance de empatar, mas voltou pior. Aí o que o técnico português fez? Pegou um zagueirão que tinha chegado junto com o Soares lá, e tinha tomado um amarelo e tal. Aí eu vou trocar, porque senão ele vai ser expulso. E botou um menino. O Soares acabou com o menino que jogou. Deitou em cima dele. Acabou. Então, são detalhes que às vezes o técnico que vem de fora, ele não entende como é que funciona. E quando pega jogador mediano, ele não vai entender. Eu lembro que Luxemburgo, eu gosto muito do Luxemburgo por causa disso, que ele tinha essa capacidade de pegar menino aí da base e conversar o futebolês mesmo com ele, em jogos difíceis, botar o menino jogar e dar conta do recado. Lá no Cruzeiro, não. Os 2 gols que o Cruzeiro tomou foi em cima de 2 jogadores novos. Que estão lá, que chegaram sem experiência nenhuma. E o Cruzeiro, assim, você acha que ele vai fazer um campeonato tranquilo ou ele vai brigar realmente para não cair? Porque tem muita gente querendo cair nesse campeonato, né? O América até ganhou ontem, mas está se esforçando para cair. Curitiba, Bahia. O Cruzeiro começou bem no primeiro turno, as primeiras 6 rodadas, perdeu uma e ganhou. Nós estavam até achando, gente, é Cruzeiro e Botafogo, aí, né? Vai ficar aí. Mas aí depois veio a realidade. Mas eu acredito que o Cruzeiro, depois desse jogo, o jogo de ontem foi bom, perdeu na hora certa, fora de casa e do jeito que foi, que vai dar um aperto aí nele, né? Um choque, para poder fazer o que ele consegue dentro do limite, para não correr risco de ficar brigando até a última rodada. 45, né? 45. Se você pegar e analisar, tá faltando, eram 19 jogos, agora estão faltando 17 jogos. 17 jogos. Se o Cruzeiro ganhar 7, ele faz 21 pontos, com os 25 que tem, faz 46 pontos. Aí não tem chance de cair nenhuma. Ele precisa ganhar em casa, que até hoje não ganhou nenhuma partida do Campeonato Brasileiro em casa. Assim, no Mineirão, né? Então, sim. Assim, tá na hora de usar o Mineirão aí, chamar de seu e tomar conta mesmo. E eu vejo o seguinte, esse primeiro jogo da segunda fase contra o Corinthians, um vacilo ali, empatou aquela partida. Já com o Palmeiras, e com o Botafogo, que jogou, empatou com o Botafogo, que é o bambambam aí do campeonato, jogando bem. O Palmeiras, que perdeu aquele jogo, podia ter empatado lá fora. Então, quer dizer, tá faltando assim um detalhezinho, tá faltando... Não pode deixar a maionese desandar agora. Isso. Tem que tentar essa semana aí resolver. Tá faltando um detalhe, talvez tá precisando de algum outro profissional ali, um psicólogo, alguém ali para poder auxiliar ali o time, para poder resolver. Vamos torcer, né, Ricardo? É isso aí. O nosso FIP Esportivo está chegando ao final. Você vê que hoje nós falamos sobre fisioterapia, falamos sobre futebol, sobre Campeonato Brasileiro. Eu queria te agradecer imensamente e você deixa seu recado final aí para a nossa audiência aí. Ótimo. Eu agradeço a participação, faço votos que virem um sucesso o podcast e deixar aí com o último assunto,
essa questão do esporte aqui na faculdade. Que a quadra, né, que ela vire aí palco realmente de bastante confrontos, grandes disputas saudáveis, esportivas, éticas aí, tá? E que mantém, porque o time da fisioterapia aí, de futebol de salão, ninguém ganha, bicho. Já tem. O desafio tá feito aí, a galera vai escutar isso aí. Já tem 2 anos aí. O futebol da Atlética, da fisioterapia? A Atlética em si da fisioterapia é muito boa, forte, né? Muito forte, mas o futsal eu coloco o time de futsal da fisioterapia, pelo histórico que tem e pelos atletas que tem aí, que são os nossos alunos, eles são bons. Não só aqui dentro da FIP, como fora também. Então já é famoso aí na cidade. Então tá na hora, hein? Da Atlética aí, de tentar conseguir ganhar da gente aqui. Então, tô torcendo para que o Cruzeiro fique igual a Atlética da fisioterapia. Não Atlético, a Atlética. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro podcast FIP Esportivo. Na semana que vem teremos mais um convidado aí. Vamos falar muito mais de esportes para você. Então, até o próximo FIP Esportivo. Valeu!